Boa noite. Pequenos problemas técnicos aí no YouTube. Faz parte. Um assunto muito complexo, muito complicado a ser tratado assim em live aberta, mas, bom, vamos lá. Infelizmente não deu para fazer pelo YouTube, alguns probleminhas técnicos aí no YouTube, não sei porquê, mas enfim, sigamos. Bom, eu vou deixar gravada de toda forma, se a plataforma permitir também. As pessoas estão falando aqui comigo no WhatsApp, estou tentando responder. Tem muita gente aqui interessada em acessar esse conteúdo hoje. Deixa eu ver aqui. Estou avisando aqui para as pessoas para virem aqui para o Instagram. Aqui. Ok. Então vamos lá, vamos tratar desse assunto. O objetivo de fazer essa live hoje aqui é primeiro trazer esse conhecimento para as pessoas que estão se inscrevendo. Hoje é o primeiro dia, de fato, inaugurado o curso de apometria, é a 8ª turma. Essa turma é um pouco diferente, o curso vai ficar aberto, tá? Eu não me apresentei, eu sou Paulo Vasconcelos, para quem não me conhece. O som tá baixo? Bom, vou me aproximar um pouco para ver se funciona melhor, tá? Porque estava preparado para uma estrutura aqui no YouTube e acabou não dando certo. Vocês me escutam bem? Como é que tá? Vocês estão me escutando? Oi, oi, oi. Quem puder dar um feedback aí sobre se está me escutando ou não. Tá muito baixo? Bom, vamos lá. Vou tentar aproximar aqui. Estava preparado aqui para gravação pelo YouTube, mas não deu, então vamos fazer por aqui. Então vamos lá. Bom, como eu falei, essa transmissão era pelo YouTube, mas acabou gerando aqui um conflito e não deu certo pelo YouTube. Já fiz outras transmissões pelo YouTube, mas hoje por algum motivo não funcionou, né? A gente vai se adaptando aí. Bom, eu sou Paulo Vasconcelos, para quem não me conhece, sou terapeuta aqui, criador do processo Odus. O melhor estilo do radinho. Então vamos lá. Hoje eu decidi fazer essa live porque esse assunto está muito complexo, esses conflitos aí que a gente está observando no mundo, né? Rússia, Ucrânia, enfim. É um assunto muito delicado, muito complexo, e a gente fica recebendo aí essas informações pela mídia, né? Informações que a gente percebe que existe um objetivo, existe uma manipulação, um interesse, sempre muito complexo, né? A gente já sabe disso, já sabe como funciona. E como a gente tem aqui uma certa tribo que tenta acessar as coisas, as informações a partir de uma outra percepção, uma outra linguagem até, eu decidi fazer essa live. Como eu estava falando antes, essa live é o primeiro processo da nova turma de apometria, tá? Que abre hoje as inscrições de fato, tá? Já tem algumas pessoas inscritas. O objetivo desse curso de apometria é a primeira vez que eu faço um curso já com conteúdo básico, com conteúdo intermediário e também um modelo prático de apometria. Então quem quiser, quem tiver interessado em compreender e acessar as informações, as percepções, os sentidos, desenvolver o seu sentido, a sua sensibilidade espiritual a partir de uma lógica não religiosa, não dogmática, uma lógica realmente mais espiritualista, que tenta compreender as coisas, compreender os desafios humanos a partir de uma vivência, uma lógica de compreensão das coisas, uma lógica mais terapêutica, uma lógica que tenta desconstruir determinadas verdades e acessar outros planos de consciência e outros planos de realidade
questionando, sentindo, percebendo, acessando de maneira prática aí do que, por enquanto, aqui eu vou chamar de espiritual, o plano espiritual, enfim. Então esse curso começa hoje, está disponível lá no site da Udus, tem um link aqui também na bio, tá? Do perfil da Udus. Então esse seria aqui o nosso primeiro encontro, tá? A ideia é que esses encontros, além do conteúdo teórico que está gravado, a gente tem o conteúdo, os encontros ao vivo comigo, para expandir mais os conhecimentos e acessar aí as informações que chegam até você em outra perspectiva, né? Então vamos lá. Para a gente começar a tratar desse assunto, como eu falei, o objetivo da live é espiritualidade e contexto. O que pode realmente existir por trás de tantos conflitos? Que conflitos são esses? De 2 anos, 3 anos para cá, a gente percebe que a nossa humanidade vem acessando aí questões, situações, problemas, vem entrando em conflitos, problemas de saúde sérios, muita gente desencarnando, parentes, amigos próximos, né? Normalmente as coisas, a gente percebe as coisas mais distantes da gente, o conflito sempre está um pouco mais distante, dessa vez não, dessa vez a gente foi provocado nesses conflitos bem próximos, né? E eu acho que isso chega a deixar a gente numa preocupação, ou pelo menos deveria, desse conflito em relação ao que está acontecendo, por exemplo, na Rússia e na Ucrânia, já que a coisa não é mais da forma antiga, digamos assim, né? Esse novo normal em que os conflitos eles eram distantes, será que esse conflito chega até nós? Será que é importante pensar nisso? Ah, Paulo, mas está muito distante, é lá longe. Será que esse conflito não chegou para a gente aqui no Brasil, na nossa cidade, você aí na sua cidade, no seu bairro, no seu círculo familiar? Será que esse conflito não chegou? Né? Então eu acho que é importante a gente trazer um pouco de perspectiva para tudo isso que está acontecendo. E a ideia é que a gente dialogue sobre essa questão, tá? Então vamos lá. Primeiro eu acho que a gente precisa conceituar o que é espiritualidade, né? Já que o objetivo da live é espiritualidade e contexto. O que é espiritualidade? A gente foi educado, a gente foi instruído, a gente percebeu e recebeu aí da nossa humanidade, da nossa ancestralidade, até através da religião, que espiritualidade, espírito e espiritualidade são coisas distantes, são coisas de fora, né? Que algum dia eu vou acessar e esse acesso está relacionado com a morte do corpo físico. Ok. Nessa relação com a espiritualidade, de fato, espiritualidade é uma coisa distante, é uma coisa externa, né? Onde eu perco o meu corpo físico, eu desencarno e aí eu acesso à espiritualidade. Então essa compreensão é uma compreensão que a gente pode chamar de uma compreensão mais antiga, né? A gente aprendeu meio que assim. Será que existe outra forma da gente pensar e acessar esse conceito de espiritualidade? O que seria espiritualidade? Será que a gente poderia pensar que espiritualidade é a nossa essência? Espiritualidade sou eu? O ser espiritual, será que existe a possibilidade de eu encarnado, eu acessar a minha espiritualidade? Será que espiritualidade sou eu? Ou espiritualidade são os guias, mestres e mentores, são os pretos velhos, são os Exus, são as pombagiras, são os caboclos? O que é espiritualidade? Quando a gente fala assim, você precisa acessar a sua espiritualidade, a gente está falando isso para fora? A gente está falando em prece, em oração, em um evangelho ou num culto, onde eu vou lá e vou acessar a espiritualidade, eu vou pedir, eu vou orar, eu vou prestar uma reverência, eu vou fazer firmezas ou entregar alguma coisa para a espiritualidade através de uma oração, por exemplo. O que é espiritualidade? O que é acessar a espiritualidade? Como é que a gente acessa a nossa espiritualidade? Será que é para fora? Será que a gente ainda precisa de intermediários para compreender que essa energia criadora está dentro de nós?
Então, ok. Se a gente traz essa possibilidade de compreensão de espiritualidade como sendo a relação que eu estabeleço comigo mesmo, com a minha essência, com a minha verdade interior, com aquela voz que está dentro de mim, que de alguma forma fala comigo, que me intui, que me conecta com a vida, que me conecta com o meu estado mais essencial. Então, nesse sentido, talvez espiritualidade, se conectar com a espiritualidade, seja se conectar consigo mesmo, com a sua verdade, com aquilo que faz realmente sentido para você. Então, essa é a primeira percepção que a gente tem que ter, ou pelo menos questionar a respeito do que a gente aprendeu do que seja talvez a espiritualidade. Então, se eu trago essa possibilidade de compreensão de que espiritualidade sou eu, na relação que eu estabeleço comigo mesmo, através da meditação, através de um silêncio que eu faço comigo e me escuto, e me sinto e me percebo, então espiritualidade é uma coisa interior, é uma coisa minha comigo mesmo. Que lugares, situações, trabalhos, cultos, movimentos podem me ajudar a acessar isso. Mas isso que eu estou acessando é meu, só e somente meu. E que eu posso interagir com isso de várias maneiras. E eu só vou conseguir acessar a espiritualidade dos outros quando eu acesso a minha. Então a relação que eu estabeleço aí com os guias, com os mentores, a partir desse lugar onde eu entendo que espiritualidade sou eu comigo mesmo, e eu sou minha própria espiritualidade, eu começo a reconhecer a espiritualidade no outro também. Ou pelo menos pensar que existe talvez essa possibilidade. E a relação, como eu falei, que eu estabeleço com os mentores, com os guias, seja no arquétipo que for, seja na imagem que for, seja como eu identifico eles, tá? Como faz sentido para mim, se é um arcanjo, se é um anjo, se é um guia, se é um mentor, se é um preto velho, se é um Exu, se é uma pombagira, enfim. Talvez eu possa estabelecer uma relação com eles de igual para igual, considerando que o meu eu espírito, o meu ser espiritual, dialoga com outros seres espirituais. Então a gente tem aí a primeira possibilidade de mudar esse conceito, a relação que a gente estabelece com a espiritualidade. A gente aprendeu através da nossa cultura, através das religiões, através do acesso a essa verdade. Não estou falando aqui, não estou julgando aqui de certo ou errado, mas eu estou colocando dessa forma, que a gente acessou assim, a gente aprendeu dessa forma, olhando para fora. Através de um culto, de um padre, de um sacerdote, enfim. Depois de um guia, de um mentor, de um mestre ascenso, de uma entidade extraterrestre, tá? Aí a gente entra agora numa outra percepção. Bom, se espiritualidade sou eu, se eu sou a espiritualidade que eu preciso acessar, espiritualidade é aquilo que é mais sagrado, mais essencial dentro de mim, que independente de eu estar no corpo físico, eu continuo sendo essa espiritualidade. Então, se é assim, e se a gente já tem uma compreensão de que quando a gente dorme, a gente se desdobra do corpo físico, que existe essa possibilidade, você começa a ter sonhos lúcidos, começa a acessar outros planos de realidade, ou mesmo no seu dia a dia, quando você está dirigindo um carro, está dentro de um transporte, e você começa a lembrar de coisas que aconteceram no passado, na semana retrasada, no ano passado, uma lembrança de infância, e você leva a sua consciência para vários lugares diferentes, e o seu corpo continua realizando as tarefas ali do dia a dia. Então você tem a possibilidade também de que essa consciência que você ela tem a possibilidade de ser multidimensional. Então ela acessa vários planos, vários estados de tempos diferentes, e nesse acessar de estados de tempo diferentes, você vive realidades paralelas ou realidades ali se deslocando no tempo e no espaço para acessar e reviver cenas da sua vida, ou planejar o futuro, planejando, vivendo uma coisa que você gostaria que acontecesse para que você atraísse. Enfim. Então todos, de maneira muito natural, temos já uma pequena compreensão, talvez, de que sim, nós somos consciências que acessam vários estados de tempo ao mesmo tempo, somos multidimensionais, acessamos vários planos de realidade, e esse é um potencial natural. Você não precisa ser médium, não precisa ser um sensitivo para fazer isso. Você já é esse ser multidimensional, tá?
Então, o que seria a espiritualidade nessa relação com o tempo e espaço, com as dimensões, com os planos de realidade? Já que a minha consciência pode atravessar o tempo e espaço e o corpo físico, que tem suas limitações, não acompanha, eu não preciso acompanhar. Então a gente já começa a estabelecer uma relação, um questionamento em relação ao que seria espiritualidade. Então vamos partir desse lugar e a gente vai trabalhar agora numa outra relação, por exemplo, com o que a gente já está vendo aqui nas redes sociais, nos vídeos que as pessoas mandam para a gente, enfim. A relação, por exemplo, com o que a gente considera como sendo extraterrestre. O que é extraterrestre? O que são os arcturianos, pleiadianos, enfim, todas essas consciências que de alguma forma a gente acessa? O que são os mestres ascensos? Porque a gente aprende, de alguma forma, acessando esses conteúdos, que boa parte dessas consciências não são do planeta, ou que passaram por aqui, encarnaram, viveram, enfim, mas não são daqui. E os arcturianos, e os pleiadianos, todas essas consciências aí que a gente, todas essas raças de fora do planeta, que quem tem já acesso ao conhecimento espiritual, a tratamentos, enfim, acessa. Quem são eles? Bom, se a gente parte do princípio de que espiritualidade somos nós, e não necessariamente aquilo que está fora da gente, e se existem outras consciências que nunca encarnaram aqui, que são outras raças de outros planetas, talvez, enfim, a gente já começa a estabelecer uma compreensão, talvez, ou pelo menos um questionamento do que seria espiritualidade. Como é que numa sessão de trabalho mediúnico, como é que numa sessão de trabalho de apometria, ou enfim, num terreiro, por exemplo, já começam a baixar aí essas consciências de fora do planeta. Em que nível está uma espiritualidade, aqueles que eu já compreendo como sendo espiritualidade, né, que a gente já desconstruiu um pouco isso aqui nesse questionamento, mas vamos lá. E essas consciências de fora do planeta? Onde é que fica a relação com a espiritualidade? Talvez aquilo que eu falei, que espiritualidade sejamos todos. Cada um é espiritualidade a partir da sua própria consciência, sua própria essência. Mas como nós ainda estamos numa relação com a espiritualidade, ou pelo menos boa parte de nós que eu falo a humanidade, estabelece uma relação com a espiritualidade quando compreende ou quando acessa, né, essa questão de espiritualidade sendo uma coisa exterior, que eu preciso pedir, que eu preciso me conectar a eles para ter alguma coisa, quando eu preciso fazer algum movimento, solicitar, entrar em prece, em sintonia, para que eu receba algum tipo de benefício, quando eu sou bom, quando eu faço um bom trabalho, ou quando eu estou numa lógica ainda com essa espiritualidade de troca, de barganha, eu simplesmente entro em escassez da minha própria espiritualidade e eu preciso que essa espiritualidade seja preenchida por algo exterior. A mesma relação a gente estabelece nessa lógica com essas consciências de fora do planeta. Eu sou escasso, eu não me acesso, eu não me compreendo e eu preciso que alguém faça algo por mim, porque eu ainda não me reconheço na minha capacidade, na minha possibilidade. Faz sentido para vocês? Então, nessa lógica de escassez, a gente trabalha o mesmo modus operandi, por exemplo, que a gente tratava, que os nossos antepassados tratavam, a questão da religiosidade, da espiritualidade. É algo externo, onde se você for bom, onde se você seguir o trilho, trabalhar na cartilha, você vai receber premiações. Essas premiações, elas são diversas, né? E a nossa educação, a base da nossa educação, ela é mais ou menos trabalhada na mesma lógica, né? Então eu preciso estabelecer um certo padrão, corresponder a esse padrão, para receber aí as premiações que quem se mantém aí nessa lógica recebe. Então todo esse processo aí em relação à espiritualidade ainda vibra nesse aprendizado, nessa questão, nessa possibilidade de enxergar o mundo dessa forma. Eu sei que isso aqui é uma live aberta,
Eu não costumo falar, me aprofundar muito nesses assuntos, só de fato nos grupos de estudo de apometria lá da UDUS, principalmente agora no grupo de estudo que está se iniciando no curso de apometria, e aí eu vou abrindo mais as percepções em relação a essas questões. Mas eu vou tentar aqui entrar o máximo que eu puder. Como eu falei, já tem uma live aberta, e eu não costumo tratar desses assuntos assim dessa forma. Mas enfim, então eu ainda estabeleço uma lógica de escassez de mim mesmo, da minha espiritualidade, da consciência de mim mesmo em relação a esses entes espirituais. Que se a gente colocar agora em paralelo o que a gente entende como espiritualidade e essas consciências de fora do planeta, os mestres ascensos, os extraterrestres, os intraterrenos, né, reptilianos e outras raças que já se sabe que tem registros na nossa humanidade, né, na nossa antiguidade, da passagem deles, Anunnakis, enfim. Não quero aqui alencar, não quero entrar muito nesse aspecto, mas por aí. O que seriam esses seres que vibram em outras dimensões? O que seria a espiritualidade que a gente convencionalmente chamou de quarta dimensão, de quinta dimensão? E o que são seres extraterrestres de sétima, de oitava e de nona dimensão? O que são as dimensões? São planos de realidade? São vibração de matéria diferente? A vibração da minha matéria, por exemplo, é a mesma de um cristal, de uma rocha? Então, nesse lugar comum, digamos assim, onde todos eles ficam mais ou menos no mesmo lugar, a gente poderia compreender que são planos de realidade diferentes, onde existe um outro tipo de vibração, onde os átomos, as moléculas, elas vibram diferente, assim como a água em estado líquido, as moléculas vibram numa condição e a gente enxerga no estado sólido, já no gasoso a gente não enxerga, né? Então dá para a gente ter uma compreensão mais ou menos disso aí. Na medida que essas vibrações elas se expandem, digamos assim, elas aumentam, eu tenho aí consciências vivendo em vários planos de realidade, planos diferentes, né? Como é que essas realidades coexistem? O que são linhas de tempo? Aí são outras percepções que aí precisam de um estudo mais aprofundado para a gente conversar. Mas vamos ficar aí. Então, nesse lugar onde espiritualidade e consciências intra e extraterrenas vibram em planos diferentes e coexistem, o que seria a espiritualidade se não um plano de realidade, uma dimensão ou um aspecto de consciência, onde você pode acessar, se você se treinar na sua percepção ou se você estiver aberto e disponível para acessar determinados planos. Então, dentro desse lugar, dentro dessa bolha, digamos assim, onde a gente juntou tudo dessa caixinha, então, eu, consciência encarnada, e outras consciências que já não estão nesse plano, nessa matéria, mas que estão desencarnados, e outras consciências que vibram em outras dimensões extraterrestres, são na verdade a mesma coisa. Elas só estão em planos diferentes. Então por que a nossa humanidade ainda insiste na percepção de que somos escassos, imperfeitos, em busca de uma perfeição, de uma evolução, e nesse lugar a evolução está sempre fora e não dentro de mim? Eu tenho que ser alguma coisa, acessar alguma coisa, me comportar de uma determinada forma, viver de uma determinada forma, numa retidão moral, numa retidão de pensamento. E está tudo fora de mim e é tudo alguma coisa que eu ainda vou ser, que eu ainda vou acessar. Então, na lógica que eu falei antes da escassez, onde eu não me reconheço como consciência espiritual, toda essa lógica se perpetua nesse pensamento de que eu vou ser melhor, eu vou evoluir, eu vou ser uma pessoa com a moral mais elevada, eu vou vibrar numa vibração mais alta. Então, nessa lógica, nesse lugar, talvez a gente sempre fique vibrando numa escassez, e essa escassez é a escassez de nós mesmos. Eu não sei se faz sentido para vocês já, esse tipo de realidade. Mas é mais ou menos por aí. É a mesma lógica
que a gente trabalha no processo terapêutico, por exemplo, da autorrejeição, da não aceitação. Então, eu nunca sou completo, eu não sou perfeito. Eu sempre vibro na ideia de que eu preciso ser ou estar de alguma forma para ser melhor. É a mesma lógica que a gente trabalha no dia a dia da gente, pensando no futuro e pensando em ser feliz no futuro. O presente, o meu estado de presença, ele é sempre escasso. Sempre falta alguma coisa. E a gente sempre se projeta, ou projeta a nossa felicidade, a nossa possibilidade de sermos perfeitos para um futuro. Então aqui eu arredondo talvez aqui um conceito de espiritualidade, tá? Para a gente começar a acessar o nosso contexto. Porque fica impossível acessar esse contexto de conflitos, de pandemia, de problema de saúde, sem acessar a compreensão do que seria espiritualidade. Será que o nosso ponto de partida de fato não pode ser você mesmo? Não posso ser eu mesmo? E que eu já sou perfeito do jeito que eu sou, eu preciso evoluir, ou eu preciso transmutar, ou eu preciso crescer para dentro, mergulhando dentro de mim, me conhecendo, me compreendendo, e não para fora, e não sendo alguma coisa que eu pretendo ser no futuro? Será que nesse lugar eu não sou uma eterna criança, de uma criança espiritual que não conhece o nosso próprio poder, que não conhece a sua própria possibilidade, e aí nesse lugar ela sempre tem que pedir a alguém, a um adulto na sala, né? Enfim, então aqui fica estabelecido uma perspectiva diferente do que talvez seja espiritualidade. Então, como a gente já tratou desse conceito do que seria essa espiritualidade, a gente vai para a parte do contexto, né? Bom, o que a gente tem no mundo hoje? Se a gente já compreendeu que esses planos de realidade, eles são muito próximos, eles são a mesma coisa vivida em planos diferentes, e que não necessariamente, né, como a gente compreende, por exemplo, que quando uma pessoa desencarna, não necessariamente ela evoluiu, né? Ela tem ali o padrão de consciência dela e que ela acessa mais ou menos a verdade de quem ela é, ou tem mais ou menos percepção das coisas de acordo com a consciência de si mesma que ela já tem, né? Por que eu chamo de consciência de si mesma? Porque a partir desse lugar onde você tem consciência de quem você é e da realidade, como isso se opera na vida, tanto encarnado como desencarnado, você acessa mais compreensão ou menos compreensão do momento que você está vivendo, que não é muito diferente do que a gente chama aqui encarnado como estado de presença, né? Se a gente vive no modo automático, pagando conta, correndo atrás, e preocupado com o dia a dia aqui e tal, e chega em casa e dorme, e acorda de manhã cedo novamente para trabalhar, e se movimenta, e quando alguém chega com a ideia de que a gente vamos falar de espiritualidade, vamos falar de verdade, tem gente que fala assim, não tenho tempo para isso não, né? Então assim, quando a gente desencarna, possivelmente isso não é muito diferente. Isso é o que a gente vê nas sessões de trabalho espiritual, quando a gente acessa esses planos de realidade. Muita gente mesmo, nem sabe que desencarnou. Então, desse lugar, é o lugar onde a pessoa ainda está vivendo no automático. A gente fala que quando a gente está nesse estado, a gente está mais preocupado em corresponder aos instintos mais básicos de sobrevivência, de poder, tá? Nesse instinto básico não existe lugar para elaboração ou pensar sobre que consciência eu sou, quem sou eu. E se você juntar isso a essa falta de tempo, a esse sentimento de escassez, onde você busca preencher as suas questões ou o que lhe falta com o que está mais próximo no exterior, que você tem que trabalhar cada vez mais, se ocupar cada vez mais para se preencher de algo mais fugaz, de algo que vai te dar
uma sensação de prazer, ou de acesso a isso que de alguma forma preenche um pouco em você, você está ocupando o seu tempo, ao mesmo tempo você está se mantendo mais ocupado e vai ter que estar mais ocupado ainda para se preencher com o material. Então o processo está formado. Então fica difícil dialogar nesse lugar. Mas aqui a gente trazendo para a compreensão de que a coisa é dessa forma, aqui no que a gente já entende como terceira dimensão, ou esse plano material, o plano físico, a gente talvez tenha uma percepção de que, será que lá, nessas dimensões, será que a coisa é diferente? Será que o que eu já vejo aqui, o que eu compreendo como sendo governos, como eu vejo como sendo governantes, como eu vejo pessoas em situações de poder, que tentam se manter naquele estado, naquele lugar, naquela posição, mesmo que tenha que entrar em conflitos, né? Mesmo que tenha que passar por cima da sua humanidade, entre aspas, e matar, em ser violento, em mentir, que determinados grupos, não só os políticos, mas o que a gente compreende como sendo pessoas que têm uma posição social confortável, fazem tudo para se manter no poder, para se manter nessas condições, sem muita sensibilidade no que está ao redor, se colocando inclusive acima dos que estão numa condição menos favorável. Será que isso, se a gente já colocou em xeque a questão da espiritualidade e colocou tudo isso dentro de uma caixinha só, como sendo só planos de realidade diferentes, dimensões diferentes, mas que têm em si a mesma lógica, a mesma questão, que só muda de fato os planos. Eu não estou colocando aqui que todos estão no mesmo estado de consciência, tá? Mas a gente já quebra um pouco essa questão desse conceito do que seria espiritualidade em relação ao que a gente viveu no passado, que os nossos ancestrais, nossos pais, nossos avós, nossos bisavós compreenderam como religião, que a gente já enxerga um pouco como sendo espiritualidade, mas essa espiritualidade também obedece à mesma lógica da religião, que ainda está fora, né? Que a gente acessa, até aceita acessar dentro, mas a gente pede para o que está fora, e o que se coloca ainda nas religiões, nas doutrinas, nos cultos, de alguma forma, que a gente precisa pedir, que a gente precisa acessar. Então ainda está na lógica do que está fora, e nesse lugar eu preciso ainda barganhar, eu preciso ser bom, eu preciso ter uma moral, eu preciso ser isso e aquilo, eu não posso fazer isso, senão eu não me conecto com essa espiritualidade que pode me prestar um favor, me protegendo, me guiando, me conduzindo. Se eu for da outra forma, não. Se eu for da outra forma, aí é uma outra espiritualidade que me conduz. A lógica ainda é a mesma, percebe? E nesse lugar, onde a gente já traz para uma compreensão de que a lógica precisa ser mudada para a compreensão das coisas, o que seriam então os governos, os grupos sociais, as elites, os mais pobres? Qual é a relação que se dá? Por que um determinado grupo, que é uma minoria, pelo que a gente sabe aqui, eu estou falando de Terra, planeta Terra, encarnado, plano material. Se a gente já compreende que existe uma minoria que, para se manter no poder, que para se manter no seu status, no seu lugar de privilégio, não se importa ou não se sensibiliza, muito pelo contrário, se utiliza de uma grande maioria para dar sustentação para que eles se mantenham no poder. E para que isso se estabeleça, precisa-se haver alguns movimentos que são manter essa grande massa no estado de ignorância, no não acesso à informação, à comunicação, à educação, à saúde, nos direitos que são mais básicos. E quando isso acontece, essa grande massa se mantém lutando pela sobrevivência. Ou seja, aquilo que eu falei, atento aos instintos mais básicos, a corresponder aos instintos mais básicos de sobrevivência, de alimentação, de segurança, de abrigo.
Então, se isso acontece também no coletivo, como uma coisa coletiva e não só individual, como é que se dá então, nos outros planos de realidade, essa situação? Se a gente aplicar, por exemplo, o princípio hermético da correspondência, que diz que o que está embaixo é como o que está em cima, o que está em cima é como o que está embaixo. E a gente tentar compreender como talvez se dão essas relações, por exemplo, em outros planos de realidade, talvez a gente tenha uma percepção de que será que tudo isso que está acontecendo no planeta Terra, esses conflitos, toda essa situação de saúde, todo esse movimento, de alguma forma, de doutrinação, para que as pessoas se conduzam de uma determinada forma, para receber de alguma forma uma liberdade, uma premiação, para ter acesso a determinados lugares, para ter acesso a determinadas condições, ela tem que corresponder ao que lhe é imposto, ao que lhe é solicitado, e um determinado grupo diz que não, e o outro diz que sim, e está feita a dualidade, onde o conflito se estabelece, e nesse estabelecimento do conflito, que está por trás de fato desse conflito, não é visto, porque a gente se ocupa do conflito, trazendo dessa forma, o que seria espiritualidade, planos de realidade, acesso a outras consciências de fora do planeta, em relação a esse plano material? Bom, se a grande maioria, grandíssima maioria de nós não acessa essa possibilidade e a gente traz a nossa compreensão só para o que está mais próximo, de corresponder ao que a gente acessa, que é muito pouco, de verdade, de realidade, e a gente ainda tem canais e meios de comunicação que induzem a gente a pensar de um determinado tipo de forma, voltando novamente para o senso comum, voltando novamente para um padrão de pensamento codificado, digamos assim, que sempre vai trazer a polaridade ou a dualidade de um vilão e um herói. A gente foi condicionado a pensar dessa forma. A gente não se importa, quando a gente assiste um determinado filme, de um determinado agente secreto, e que a gente fica torcendo para que ele viva o tempo inteiro, ou o grupo dele, e no meio do caminho ele mata 100 pessoas. Mas está tudo bem, porque ele é o herói. Aqueles outros que estão contra o herói são os vilões, então os vilões merecem morrer, né? Então a gente vai aprendendo e vai recebendo essa informação e vai assimilando essa realidade e não percebe que a gente está legalizando ou dando crédito ou estabelecendo um padrão de verdade onde tudo que vier a partir desse padrão de verdade ou esse padrão de lógica vai fazer sentido para a gente e a gente já naturalizou. Então o que funciona nessa questão? O que foi a Guerra Fria? O que é a OTAN? O que é a Rússia? Por que esse conflito está estabelecido? A gente recebe na mídia imagens, né, para quem acessa a mídia, mas hoje a gente acessa de qualquer forma, porque vem em todos os canais, né? Nem adianta dizer, não tem mais TV, eu não acesso, não acesso o canal aberto, mas isso vai chegar a você de N formas. Sem falar que nós estamos ligados sistemicamente pelo grande inconsciente coletivo, pelo quanto energético que uma grande maioria de pessoas valida como sendo a verdade da vez, e todos nós recebemos de alguma forma o impacto daquela verdade, daquela realidade, que passa a ser o padrão estabelecido da nossa consciência, do nosso inconsciente, melhor dizendo. Então, de toda forma, a gente acessa. Tá? E é por isso que é importante, já falando aqui de contexto, é por isso que é importante a manutenção de um estado de consciências que seja determinado a essas consciências um padrão de verdade diante daquela situação. Então, você vai ver que a mídia escolhe um lado e aquele lado é definido como o lado e o outro é o inimigo. E como a gente aprendeu nos filmes e vem aprendendo, né? Anjo e demônio, bem e mal, a gente define qual é a nossa posição e tudo que está fora dessa posição, tudo que está extra dessa posição é o inimigo.
Então a gente aceita inconscientemente que qualquer coisa seja falada, seja feita daquela outra parte que não me interessa, né? Que a gente quer excluir. Então, diante desse contexto, o que seria, se a gente pudesse relacionar aqui, já que a gente colocou novamente toda essa espiritualidade, todas essas consciências de fora do planeta e tal, como sendo uma coisa só? O que seria? O que movimentaria o nosso mundo? O que ajudaria a manter esse estado, a manutenção de determinadas classes, de determinadas raças, vou falar aqui de raças já, determinadas raças, determinadas consciências nos seus locais de poder? O que eles seriam capazes de fazer para manter a grande massa, a grande maioria das pessoas, em um estado adormecido, em um estado de não compreensão, em um estado de inconsciência das coisas? Como é que isso se dá coletivamente? Será que a gente pode estabelecer relação entre as coisas? Ou a gente ainda acredita que não, espiritualidade, isso aqui é uma coisa, o plano material, a vida política, a geopolítica é outra coisa? Será que por trás de todo esse estado de manutenção das posições de poder, será que isso não tem nada a ver com a ignorância? A história mostrou pra gente que política e religião andavam juntas, porque se estabelece ali um determinado padrão de consciência, um estado de consciência das pessoas, amansando-as e orientando-as numa relação com a vida, onde se estabelece ali um diálogo delas com elas mesmas, sempre numa situação de dependência, de ignorância em relação ao seu próprio poder. Eu não estou falando aqui não só de poder espiritual, não só de consciência de si mesmo, mas o poder. O que eu consigo fazer? O que eu posso fazer? Por que, por exemplo, a raça humana não tem acesso à sua história? Por que a arqueologia, por que a história da nossa humanidade em relação, por exemplo, às pirâmides, sempre chega para a gente picotada, deturpada? Por que ainda não se fala, ou não se aprofunda, ou a gente não escuta na grande mídia, o que são as pirâmides? E as outras pirâmides que existem no mundo, na Amazônia inclusive? Por que isso não chega a gente? Por que a gente, de alguma forma, foi podado em relação à nossa história, a história da nossa humanidade? Se a gente não tem passado, se a gente não compreende a relação com o nosso passado, a gente não estabelece uma relação de autoconsciência. Quem eu sou? De onde eu vim? Até pouquíssimo tempo atrás, de alguma forma a gente acreditava que a gente veio da costela de Adão. Aliás, que a gente veio lá do paraíso, né? E que a mulher veio da costela de Adão, e toda essa história. Que nós somos feitos do barro. Estou falando no sentido bem literal. Ainda tem muita gente que acredita nisso e que endossa isso. E que decreta como verdade tudo que vem da Bíblia, né? Ignora o contexto e as distorções que foram aplicadas nesse livro, nessa linguagem. E se a gente ainda que desconsidera a relação com os extraterrestres, com o que se tem aí em toda a memória da nossa humanidade, que está catalogada, que está explícita sobre esses intraterrenos e extraterrenos, então a gente ainda mantém as coisas separadas. E a quem interessa manter as coisas separadas? A quem interessa, a que grupo interessa manter a gente ignorante de quem somos, do acesso à nossa história? Relacionei espiritualidade com escassez de si mesmo e com a relação histórica que a gente estabelece com isso que é a nossa espiritualidade. Agora eu estou estabelecendo uma relação com o contexto. Você já consegue ver as duas coisas juntas? É possível? É possível pensar
Que tudo isso é uma coisa só? Qual a relação que eu estabeleço com o espiritual? Ou com o que me chega? Embora esteja falando de amor e de luz, mas ainda estabelece a mim e ao meu grupo uma relação de escassez, que fala que nós temos que ser melhores, mas que nós não somos suficientes, que a gente ainda vai ser um dia, quem sabe, no futuro. Onde é que essas duas coisas se encaixam? Dá para pensar sobre isso? Ou é dogmático demais? Você tem coragem de se questionar sobre isso? Você tem coragem de questionar e avaliar a sua religião a partir dessa ótica, dessa lógica? E nesse lugar, o que seriam, por exemplo, OTAN, Rússia, União Soviética, né, no passado? A OTAN foi criada para combater o avanço do socialismo, né, do comunismo. E ela se tornou, com o fim da União Soviética, em 91, a OTAN foi criada em 40 e alguma coisa, se não me engano. Acabou a União Soviética. E a OTAN continuou. E a OTAN continuou com o objetivo de fazer uma espécie de grupo que não era necessariamente mais para defender a Europa, né, do nazismo, do comunismo, mas para cuidar da energia do planeta, porque ela acessa lugares, ela cuida de lugares que são interesse de solo americano. Ok, isso a gente já sabe, né? Ou pelo menos deveria saber. E qual a relação disso com os jazidos de petróleo, com as fontes de energia? O nosso país, por exemplo, na época da ditadura, a ditadura foi estabelecida com incentivo americano, por exemplo, para evitar que aqui se instalasse uma ditadura. Aí instalou-se uma ditadura militar. E aí? Como é que funciona isso? Como é que esse movimento global se estabelece onde um grupo está tentando se defender de um outro grupo? Quem são esses grupos? Como é que isso se dá relação com o que a gente entende como espiritualidade? O que são os processos obsessivos, se você quiser chamar assim, coletivos? Existe? Ou só existe aquele individual? Aquela consciência que desencarnou e está apegada ainda com as questões do passado e fica provocando ali conflitos naquela consciência que está encarnada? Qual a diferença disso para os conflitos que a gente tem no dia a dia? Onde a gente não se percebe, onde a gente não sabe onde está, onde nosso estado de presença passou longe e eu estou aqui vivendo no automático, vivendo nas minhas emoções mais à flor da pele. Então, falar de espiritualidade, contexto, nessas relações de conflitos, é talvez abrir a consciência, expandir a consciência para essa possibilidade de que, será que isso que está acontecendo tem relação também com o espiritual? Não só nessa relação aí de bem, de bom e mal. Será que os Estados Unidos são os bonzinhos e a OTAN e a Rússia é o inimigo? Como é que eu aprendi isso? O que eu recebi nos filmes? O que eu recebo constantemente na mídia? No Netflix, né? Nesses canais aí, nos streams da vida. O que eu recebo? Quando eu acesso filmes de violência, por exemplo, o que eu recebo? Que informação é que eu estou recebendo? Será que é diferente das informações que antigamente a gente recebia pela religião, por exemplo? O que é a nova ordem mundial? O que são os governos ocultos? Será que isso tem a ver com essa guerra ou não? Será que existem consciências de fora do planeta, de outros orbes interessados na gente aqui na Terra e na manutenção desse padrão também? Será que existe? É possível isso? Já dá para a gente compreender dessa forma? A gente pode olhar, por exemplo, para o que a gente viveu na saúde global, e enxergar isso como uma coisa que aconteceu.
e que ajudou a gente a compreender a vida melhor, que a gente ajudou a gente a compreender o tempo que a gente passou em casa, a gente começou a perceber mais a nós mesmos, a nossa família. Eu acho que nada se perde. Mas o que foi isso? O que se estabeleceu no planeta? Que tipo de ordem se estabeleceu no planeta? E que tipo de movimento se estabeleceu no planeta ou se estabelece? Eu não estou falando aqui de vacina, nada específico em relação a essa questão. Mas o que veio disso? O que ficou disso? Que situações e que condicionamentos novos, enquanto humanidade, a gente recebeu a partir disso que a gente vem passando? É possível que isso também seja colocado aqui, questionado? Será? Então, se você pensa em acessar, em compreender a espiritualidade e o contexto de como essa consciência, essa percepção de espiritualidade se aplica no contexto em que a gente está vivendo, você precisa necessariamente partir da lógica que você é uma consciência espiritual, que espiritualidade é você, que a evolução parte de você, ou que esse movimento de crescimento parte de você, dentro de você e não externo, e não exterior a você, e que nesse lugar onde os planos e as dimensões de realidade se convergem, e que na verdade são só percepções ou estados diferentes de matéria, entre aspas, e que da mesma forma que existem determinados grupos, que trabalham aí numa lógica de manutenção de um estado das coisas, nesse estado de utilização da energia dos outros, através da força de trabalho aqui no material, pode se estabelecer também de outra forma, no que você pode chamar de planos de dimensão, ou planos de realidade, ou dimensões de realidade. Será que é possível pensar dessa forma? Será que a gente já tem a possibilidade de relacionar as coisas, ou a gente vai insistir em separar? Que religião se faz no culto de domingo, ou no terreiro, ou naquele lugar que só pode fazer isso. Há pouco tempo atrás, na religião, por exemplo, não se falava de mortos, não se falava de mediunidade, de conexão com esses outros planos de realidade, era pecado. E aí alguns já se movimentaram nesse sentido. E outros, como eu estou provocando agora para vocês, como eu estou trazendo agora para vocês, será que dá para relacionar tudo como sendo uma coisa só? Será que enquanto a grande maioria é ignorante no planeta, nesse plano material de realidade, não luta ou não questiona as autoridades, os governos sobre os direitos que lhes são negados, e estão mais preocupados na sobrevivência, porque são mantidos dessa forma e acabam aceitando assim, porque não vê outra possibilidade, não conseguem ver outra possibilidade, porque é muita crença, são muitos valores, muita cultura, muita coisa que coloca a gente nesse estado. Será que nessa possibilidade de acessar o espiritual ou esses outros planos e perceber que talvez essa manutenção dessa ignorância em relação aos direitos talvez não seja a mesma coisa em relação à sua consciência espiritual, à sua história, ao que seria vida e morte, ao que existe para além do que a gente vê em relação a naves espaciais que a gente vê no céu, portais que já foram filmados no céu. O que é isso? A gente vem recebendo aí essas informações a respeito da vida extraterrestre, dos intraterrenos, a gente vem recebendo aí devagarinho, em doses bem pequenas, para que a gente vá se acostumando com isso. Só que do mesmo jeito que vem a informação, vem uma definição do tipo de informação, do conceito, uma definição do que é e o que não é, do que é bom e o que não é em relação a essa informação. E aí, mais uma vez, a gente está sendo doutrinado, a gente está sendo treinado a receber a informação de uma determinada forma.
Como se libertar disso? Como acessar a compreensão do todo? Como acessar uma compreensão que coloca tudo no mesmo lugar? Eu, Paulo, particularmente, eu acho que qualquer coisa que trate de espiritualidade e que ainda coloque a espiritualidade num lugar murado, num lugar onde só se fala de espiritualidade, não se contextualiza, inclusive com os movimentos geopolíticos, eu acho que está faltando alguma coisa aí, tem que se questionar. Você tem que se questionar, mas por que a gente não fala disso? Por que aqui só se fala de religião? Por que aqui só se fala de espiritualidade? Por que eu tenho que ser melhor? Por que eu não posso ser quem eu sou e partir daí? E fazer as escolhas a partir desse lugar? Por que eu tenho que estar sempre diferente? Por que eu sempre falo que eu devo ter feito muita bobagem no passado? Eu estou passando pelo que eu estou passando porque eu devo ter sido muito ruim. Eu devo ter inimigos porque devo ter feito mal a muita gente. A gente sempre se depreciando, sempre se colocando mais abaixo. Sempre tentando excluir da nossa vida aquilo que parece que não foi bom. Porque eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser bom. Então tem muita coisa para a gente relacionar. Tá? E nesse lugar, a gente tem que se sentir livre para questionar, para relacionar, para avaliar as questões, tentando se desvencilhar do que é bom e o que é ruim, do que é o grupo A e o grupo B, do que eu sou ou do que eu quero ser e do que eu não quero ser. O nome do meu trabalho, do nosso espaço aqui da UDUS, ele em Urubá significa destino, aprendizados do caminho. E na lei hermética do princípio da polaridade, diz que duas polaridades, positiva ou negativa, bom ou mal, ruim ou bom, enfim, eles são a mesma coisa porque ambos estão no mesmo movimento do pêndulo, na mesma natureza do movimento. E para sair dessa dualidade, dessa polaridade, você tem que se elevar acima do movimento do pêndulo e conseguir compreender qual é a essência do movimento. E Odu significa esse movimento de estar acima da dualidade, da polaridade, para tentar observar as coisas de outra perspectiva. Então tente fazer esse movimento. Tente compreender e relacionar as coisas como sendo uma coisa só. Estude, avalie, questione, provoque, duvide, escute e reflita. E as coisas não são separadas. Tudo é uma coisa só. Os dois mundos, ou os vários mundos, os vários planos de realidade, eles coexistem e um interfere no outro. Porque o que se tira de alimento, de energia em um, vale também para o outro. E imagina que milhares de pessoas de um planeta acreditando numa determinada verdade, endossando aquilo e criando aquilo no material, porque define e aceita aquilo como verdade, produz um quanto de energia que transforma isso em realidade em vários planos. E em vários planos, em todos esses planos, a gente pode tentar compreender, já que a gente já fez aqui o princípio da correspondência, de que será que também nesses planos não tem consciências? Em outros planos de realidade, não tem também consciências que querem se manter num determinado estado, numa determinada condição, num determinado status, e interessa sim manter o conflito, manter as pessoas de alguma forma ocupadas e ignorantes de tudo isso? Bom, vou ficar por aqui. Eu vou falar novamente aqui que esse tipo de conversa, esse tipo de acesso a esse tipo de informação, eu não abro aqui em lives ao vivo. Tem muito mais coisa aí, tá? Quem quiser acessar isso e outras realidades, entre em contato. A gente está com um grupo aí novo se formando de apometria, um grupo de estudo
básico, intermediário de apometria, onde eu trabalho a apometria nesse nível, né? Eu não tenho ligação com nenhuma religião, com nenhuma doutrina, acesso várias informações porque eu tenho vivência em várias, tá? Mas eu tento acessar todas essas informações e tento passar para os meus alunos, para as pessoas que trabalham comigo, esse nível de realidade, esse nível de verdade, de questionamento. Eu não tenho respostas, mas eu provoco questionamentos. E eu acho que esse é o meu papel nesse lugar de facilitador de grupos de apometria, tá? Então a gente acessa a partir desse lugar, não só na apometria, mas nos processos de círculo da vida, também que são uma vivência terapêutica. O grupo de apometria começa agora, começando hoje, abrindo o curso hoje de fato, tá? Tem um link aqui na bio, na Uduz. E eu acho que é por aí, tá? Eu quis tratar hoje aqui nessa live de espiritualidade e contexto. Então eu acho que tem muita coisa para a gente pensar, tem muita coisa para a gente relacionar. Eu espero que chegue aí e acesse, que você acesse de alguma forma essas dúvidas, esses questionamentos. Tá? A live aqui ficou picotada. Hoje foi bem complexo fazer essa live. Enfim, a energia é isso mesmo. A gente não sabe como é que isso vai se comportar. Essa live era para ser no YouTube. Não consegui fazer a transmissão pelo YouTube por algum motivo. Fiz aqui no Instagram. A primeira parte da live caiu, travou aqui o celular. E a segunda agora eu vou tentar depois condensar esse conhecimento tudo numa parte só. E quem sabe aí publicar no YouTube para quem quiser acessar, tá? Como eu falei, esse nível aí de papo, raramente eu tenho lives abertas, tá? Hoje eu quis realmente questionar porque a gente está tendo muita informação e hoje a gente precisa ter a compreensão de que a guerra, o conflito e a intenção aqui é de narrativas. Então o objetivo é trabalhar mentes que aceitem determinado tipo de verdade, determinado tipo de realidade, porque isso se plasma no nosso plano material. Isso vira realidade. Quando se atinge o quanto de energia, o nível de energia necessário para que aquilo vire verdade, que as pessoas aceitem, isso de fato vira. É como uma votação no Senado, que se tiver um número X de votos, aquilo vira lei. É mais ou menos da mesma forma. Só que a gente está falando aqui de consciências humanas que aceitam aquele tipo de verdade. Tá? Tem muita coisa ainda para a gente estudar. Tem muita coisa ainda para a gente acessar. Tá? Mas eu acho que eu já trouxe aí um pouquinho de informação. Eu espero que tenha feito algum sentido para você. Se não fez sentido nenhum, não joga fora. Pega, guarda, bota ali na gavetinha e deixa que mais informações cheguem para você. Se de alguma forma você chegou aqui nesse vídeo, guarde numa gavetinha e comece a fazer a relação entre as coisas, comece a observar, comece a ver isso. A guerra é pelas consciências, Mari. Comece a observar, comece a acessar, comece a verificar, comece a sentir se isso faz sentido para você. Né? Devagarinho, possivelmente, vai chegar as informações para você, tá? Vou ficando por aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário aí que queira passar, senão a gente encerra aqui, tá? Esse assunto é bem complicado, bem complexo, mas enfim. Quem quiser acessar, tá? É o dus.etc.etc.etc.br. O grupo de apometria, a turma de apometria vai começar agora, começa hoje, tá? São 6 meses de curso, que vai ser o nível básico, intermediário e prático, né? Tudo isso aqui que eu estou falando, pessoal, para vocês, não são só de estudos teóricos, de acesso a informações que chegam de canais sérios, de livros, mas também de vivência prática, tá? A gente vive isso em conexão com esses outros planos de realidade nos grupos de apometria, nos processos terapêuticos, por exemplo, que eu faço de leitura akáshica, que é um acesso ao inconsciente coletivo, de possibilidade de viagens astrais com o objetivo de receber informação, receber aprendizado, tá? De um acesso a esses planos de realidade. Lógico que a gente precisa treinar a nossa consciência, treinar a nossa percepção
expandir o nosso conhecimento, o nosso questionamento, senão o que a gente vê do outro lado vai ser mais do mesmo do que a gente compreende aqui, tá? É por isso que a gente vê tantas pessoas aí buscando acessos a outras questões aí, a outros planos de realidade, outras espiritualidades, mas trazem a mesma consciência da religião, tá? Mas bom, tudo é possível. A gente vai acessando e a gente vai trazendo a compreensão e eu estou compartilhando um pouco disso aqui com vocês hoje, tá bom? Vou ficando por aqui, um beijo. Quem quiser acessar outros conhecimentos, outros cursos da U2, acessa aqui o link na bio que tem mais informações lá, tá bom? Boa noite a todos, gratidão por terem assistido aqui, terem acessado o conteúdo. Espero ter colaborado aí com a compreensão ou com a percepção, com um pouco de expansão aí da compreensão do mundo e de mundo a partir dessa outra perspectiva, dessa outra lógica, tá? Nesse lugar você vai enxergar todo esse conflito que a gente está vivendo hoje, inclusive de guerra, a partir de outra percepção, tá? Eu não vou falar aqui dos pormenores em relação a essa guerra, porque eu acho que não faz sentido, mas fica aí o aprendizado, tá bom? Tchau, tchau.